A história do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Foi autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Biografia do apóstolo Paulo. Paulo tinha o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Por isso é conhecido como Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Alguns estudiosos defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, mas de família judia. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas nos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição contra os cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo de Tarso. De repente, algo inesperado aconteceu. Algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Quando Paulo estava chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Apesar de ter perseguido seus seguidores, a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar nesses 4 pontos. Primeiro ponto: respondeu ao chamado de Cristo. Segundo ponto: de perseguidor a pregador do Evangelho. Terceiro ponto: mudança de vida total. Detalhe que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco. A Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo.
Foi ali que sua missão de levar o evangelho para os gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: 1. Ele trabalhava nos grandes centros urbanos, para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. 2. Ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. 3. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. 4. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. 5. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo começa na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. A segunda viagem missionária de Paulo cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. A terceira viagem missionária de Paulo, ele atravessou a região da Galácia e Frígia, e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. O martírio em Roma. Novamente Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa última vez, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 d.C. As execuções se davam geralmente com a pessoa sendo crucifixada de cabeça para baixo, mas como Paulo era cidadão romano, ele foi decapitado. Isso mesmo, Paulo foi decapitado. Essa é uma pequena história do apóstolo Paulo. Para saber mais, leia a Bíblia Sagrada. Gostou do que viu? Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.